mais um episódio do Pod Pro e hoje estamos aqui com o Dr. Thales, o nosso sócio da unidade de Lagarto, que vai falar um pouquinho sobre ele, sobre como essa história começou. E aí, quem é o Dr. João Thales? Vamos lá, me chamo João Thales, eu sou cirurgião dentista e a minha história aqui com a Proodonto, vamos dizer que começou lá atrás, que começou antes de ser Proodonto, né? Em 2014, a gente estava na faculdade, foi quando eu conheci a Alisson primeiramente, e aí a gente teve uma proximidade muito grande, a gente pegou diversas matérias juntos, e aí criou-se um vínculo, uma amizade, que levou-se aí durante a faculdade toda, e creio que no finalzinho já da faculdade foi quando eu conheci Priscila, através de Alisson também, e assim, a gente manteve essa amizade, e quando finalizou a faculdade, eu voltei para minha terra natal, que eu sou da Bahia. Tem muita gente aí que não sabe, mas todo mundo pensa que eu sou sergipano, não tenho aquele sotaque, né, de baiano que o pessoal fala. Mas eu sou de Senhor do Bonfim, na Bahia. E aí voltei para lá. E aí eu decidi abrir uma clínica numa cidade vizinha, que é Petrolina, que já é Pernambuco. E pronto, comecei. Essa clínica aí, levei ela durante um ano. E foi quando eu recebi a proposta dos dois aqui, para a gente ser sócio nessa clínica aqui, que foi a Unidade de Lagarto. Foi tudo muito rápido, tá? Coisa de 2 semanas aí eu recebi a proposta, e nessa proposta a gente já começou... Não teve tempo de pensar. Eu disse, Alisson, bacana a proposta, mas eu preciso pensar. E ele sempre assim, ágil, ele disse, rapaz, você não tem tempo para pensar não, porque a gente já quer botar para frente a ideia, e na outra semana já começamos a olhar o ponto, e na outra semana eu já estava aqui para acompanhar a obra. Né? Então foi coisa que foi muito rápido, mas a gente já sabia que seria um projeto grande. Tá? A Proodonto. Eu tinha lá um consultório, ele disse, vamos fazer uma parceria lá em Lagarto, é uma cidade bem legal, uma cidade promissora, grande, e que vai ser um projeto que vai ser bem maior do que você tem aí, e que há de dar tudo certo, como está dando, e vai continuar dando certo. E aí a gente está aqui nessa parceria, já tem 5 anos aí de muitos sorrisos transformados, muitas vitórias que a gente já passou aí ao longo desse tempo, e queríamos continuar trilhando esse caminho. Verdade. E assim, Thales, foi uma história longa, e aí assim, qual foi o maior desafio que você teve nessa mudança, né? Você teve que mudar de cidade, de região, deixar a família, amigos. Qual foi, assim, a principal mudança na sua vida e a principal dificuldade? Eu creio que na pergunta você já respondeu. O que é que acontece? No início, a minha maior dificuldade realmente foi a adaptação com o local. Por quê? Sou uma pessoa que venho de lá de longe, bem distante, dá em torno de 500 km de lá para cá, e eu cheguei aqui sozinho. A Alisson morava em Simão Dias, e eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém. Então estou mais a dizer que era eu e Deus. Então até você se acostumar com o ambiente, fazer amizades, é difícil. Você viver um pouco sozinho, né? Mas é um tempo que é necessário para amadurecimento, para diversas coisas, mas que passa rápido também. Logo, logo a gente vai fazendo amizade com um e com o outro, e vai se tornando a jornada mais leve. E assim, qual foi a principal ponto, né? Você tinha lá uma clínica, e assim, qual foi o principal ponto que você percebeu para comprar essa ideia? Então, vamos lá. Primeiro ponto, acho que seria a palavra confiança. Confiança. Precisa confiar. A gente só compra uma ideia de que a gente confia, não é verdade? E eu já confiava em você, conheci Priscila pouco depois, não é? Então, a confiança de um projeto que já vinha dando certo também. Você já tinha uma clínica de Simão Dias, todo mundo já sabia que aquilo ali estava dando certo, então eu confiei numa coisa que já estava dando certo, querendo ou não, e confiei na ideia de que aquilo ia perdurar aqui em Lagarto. Então esse aí foi o ponto principal. E assim, um dos principais motivos que a gente teve essa ideia de montar aqui em Lagarto, e por isso que teve que ser rápido, foi porque assim, a gente fala que sempre a mão de Deus ele vai guiando a gente, mesmo a gente sem a gente perceber. Como eu falei já em alguns podcasts, não foi algo estratégico, né, que a gente pensou friamente como ia ser. Não, foi uma ideia que surgiu por algumas situações, né, que
aconteceu na nossa época. E, assim, qual foi a principal ideia? Transformar mais vidas. Ter mais pessoas, ter mais braços, porque a gente percebeu que a gente não conseguia só. Sim. A gente tinha até um limite ali. E a gente começou assim, a perceber que as pessoas elas queriam muito, porém, por largar de ser uma cidade muito grande, mas na época não tinha nenhuma clínica que era referência nisso, que de fato devolvia estética, qualidade de vida, mastigação, enfim, tudo aquilo que a gente faz. E aí por isso que surgiu essa ideia aqui de Lagarto. E aí, assim, logo quando a gente inaugurou, veio a ideia, por que não virar uma referência da região Centro-Sul? Por quê? Em Simão Dias, a gente percebe e sabe que tem muitas pessoas que vêm de outras cidades, da região toda. E aqui em Lagarto também é uma cidade polo. E a gente teve essa ideia, caramba, por que não ser uma referência na nossa região aqui também? Né? E aí, assim, foi uma ideia que a gente teve e, de fato, a gente... quando a gente teve a ideia, você foi a primeira pessoa que a gente lembrou, né? Porque a gente sabe quem você é, o seu coração, né? Sabe assim que você de fato é uma pessoa que quando entra em algo, mergulha com tudo que você tem e você está aqui para ajudar os outros, né? Que é nossa principal missão hoje. E falando sobre missão, hoje assim, em outras palavras, hoje, como é que você enxerga a nossa missão? Falando um pouco do que você já vinha comentando, quando vocês falam que se queriam se tornar referência em reabilitação, em implantes, que era uma coisa que vocês já vinham fazendo lá em Simão Dias e aí trouxeram essa ideia para Lagarto. Eu costumo lembrar que todo início ele é difícil, mas hoje eu tenho certeza que a nossa missão ela prevalece. A gente consegue cada dia mais trazer novos pacientes, trazer pessoas que têm uma mastigação ruim, que têm autoestima muito baixa, trazendo eles para cá para ter uma melhor qualidade de vida. E o que é que acontece? Eu costumo dizer muito que o boca a boca dos pacientes é que faz com que a nossa missão ela prevaleça. A gente, numa época aí de digital, de marketing, de tudo isso que a gente já sabe que acontece, o modo antigo ainda prevalece, que é o boca a boca. Então, a gente tem diversos pacientes das cidades aqui circunvizinhas, muitos pacientes aqui de Lagarto. Então, hoje a gente é referência, a gente pode afirmar que a gente é referência em reabilitação, que a gente é uma das clínicas do estado que mais faz implante, tá? Então, a gente tem a certeza que a nossa missão ela está sendo cumprida com isso. Quando a gente vê um paciente satisfeito, quando indica para algum familiar, eu costumo dizer que a gente só indica para alguém que a gente gosta, algum lugar, alguma coisa que a gente gosta. Aí eu não vou indicar aqui, vá ali na clínica de doutora Priscila porque não presta. Não é assim, a gente indica porque a gente gosta. Então esse boca a boca faz com que a nossa missão esteja sempre prevalecida. E eu acho assim que é sempre muito importante, né? Sempre que a gente chama alguém para a sociedade, a gente chama porque os valores da pessoa estão muito bem alinhados com os nossos valores pessoais e com os valores da clínica. Então, esse foi o motivo da gente ter feito justamente essa parceria, porque todo aquele cuidado que a gente tinha com o cliente, com o paciente, de realmente fazer o melhor para ele, transformar a vida dele, a gente sabia que você também tinha. E nesse aspecto, você lembra assim de algum caso marcante? Porque sempre a gente lida com muitas histórias, né? Mas sempre tem aquela história que toca o nosso coração de uma forma diferente. E nesses 5 anos aí, tem algum caso assim que você gostaria de falar? Tem um caso de um paciente que hoje até ele se tornou amigo pessoal. A gente cria esse vínculo também com os pacientes. Alguns pacientes eles se tornam mais próximos, alguns pacientes a gente até faz amizade. E por um hobby em comum desse paciente comigo, a gente se tornou amigo. Tá? E aí o que é que acontece? Eu vou contar o caso dele. Ele é um paciente que ele é lá da Colônia 13. Já até comentei, já falei algumas vezes sobre esse caso. E ele é um cara que é bem jovem, assim, o espírito dele é bem jovem, ele gosta é brincalhão. Só que o que é que acontece? Ele quando chegou aqui para fazer a avaliação, ele usava próteses removíveis de cima e embaixo, tinha alguns dentes que não estavam legais.
e que precisavam ser extraídos todos os dentes. Ele ia ficar sem nenhum dente na boca. E aí a gente colocou próteses fixas em cima e embaixo. Beleza. Eu vim saber dessa história que eu vou contar agora quando ele veio para o primeiro retorno. A gente faz retornos a cada 6 meses. Quando ele veio para o primeiro retorno, ele me contou isso. Ele não tinha nenhuma foto com o filho dele, sorrindo. Tinha fotos de boca fechada. E aí o filho dele já tinha o quê? Na época tinha seus 8, 9 anos, eu chuto, e ele não tinha nenhuma foto com o filho sorrindo. Só que me impactou mais foi quando ele disse, no dia que a gente colocou a prótese aqui, eu passei ali na feira e eu comprei 2 goiabas. O sonho dele era morder uma goiaba. Uma coisa que pode ser tão simples pra gente, ou pra diversas pessoas aí que estão assistindo, mas pra ele era um sonho. Morder uma goiaba. Aí disse que saiu daqui, passou na feira e comprou 2 goiabas. Uma de vez e comprou uma verde. Aí, indo pra casa, ele disse, eu vou logo na verde. Pra testar mesmo. E aí, conseguiu dar aquela mordida na goiaba. E, tipo, foi a realização do sonho. Simples, mas um sonho. E ele disse que foi daqui até os 13 chorando. Porque conseguiu o sonho dele de ter uma mastigação melhor, querendo ou não. E aí, ele chegou, ele tava até com a caminhonete. E ele parou na porta e da minha sala tem um vidro para a parte externa. E ele disse, tô com esse carro aqui. Mas se eu precisasse vender ele para fazer tudo de novo e ter de volta minha mastigação e sorrir com meus filhos, eu vendia para poder fazer. E aí isso se torna muito... Isso não tem preço, né? Gratificante. Então, é um tratamento que não tem preço, tem valor. Tem valor. Exatamente. E aí, assim, já que você entrou num assunto aí, implante dentário, para você, hoje, o que é implante dentário? Implante dentário, eu costumo dizer que é realização de sonhos. Por que eu digo isso? Porque é o que eu ouço falar dos pacientes. A grande maioria dos pacientes já entra na sala, doutor, meu sonho é pôr um implante. E a gente vai começar a entender o porquê. O porquê disso? É um sonho. Por que a pessoa usa uma prótese que balança quando morde? Por que usa uma prótese que tem um ferrinho aqui que quando você vai dar um sorriso, parece que ele destaca lá no flash? Porque diversos casos. Então, não se trata só de estética, mas se trata também de mastigação, de saúde. Chega diversos pacientes, doutor, eu tenho azia, má digestão, refluxo, gastrite. E a gente já sabe por quê. A pessoa não mastiga direito, não come direito. E eu falo assim para os pacientes, o corpo da gente é engrenagem. Se uma engrenagem aqui em cima não tá bacana, aqui embaixo também ela não vai estar, não vai girar do mesmo jeito. Então, implante hoje é realização de sonho. É mastigação, é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida, é se sentir bem, é autoestima. Autoestima. E aí, assim, a gente sabe que existem vários benefícios. E essa agora é para a pessoa que está vendo aqui a gente agora e tem, caramba, mas assim, o que é que eu vou ganhar fazendo implante? Hoje a gente sabe que existem vários benefícios, várias coisas que você citou aqui já, alguns, mas assim, se fosse para listar em número 1, hoje qual é o principal benefício do implante dentário? Principal benefício do implante dentário, na minha concepção hoje, se resume em uma palavra, saúde. Às vezes a gente pensa que não é saúde, mas vou fazer um questionamento. Você quer perder um dedo? Um dedinho? Pergunta a qualquer pessoa. Ninguém quer perder um dedo. É um órgão, não é um órgão. O dente da gente é um órgão. Deus entregou o nosso corpo e com diversos órgãos. Ninguém quer perder um dedinho. Mas por quê? Você perde um dente e deixa pra lá. Ou porque você vê que um dente está ficando ruim e você vai empurrando com a barriga. É saúde também. É o que eu acabei de falar. É a engrenagem do nosso corpo. Então, a perca de um dente, colocar um implante não é vaidade. Colocar um implante é saúde. Então, o principal benefício, na minha concepção, é devolução de saúde. E, assim, já teve alguma história que... Eu tenho algumas, mas eu quero saber de você. Já teve alguma história, assim, de algum paciente que tinha medo, achava que era caro, que não era para ela, que você conseguiu ajudar e se sim, como? Com certeza. Tem uma paciente que, inclusive, ela vai estar aqui no PodPro, Dona Marilda, tá? É um caso bem legal, é um caso de uma paciente que chegou, ela tinha esse sonho, mas escutava muito das outras pessoas,
Ah, não é para você. Ah, é muito caro. Ah, isso e aquilo. E aí ela veio fazer a avaliação, tá? E a gente conseguiu ajudar ela para que ela conseguisse realizar aquele sonho. Ajudar como? Dando um diagnóstico certeiro, fazendo um planejamento bem elaborado e ajudando financeiramente, certo? Como ajudar financeiramente? Fazendo com que caiba no bolso dela. Eu costumo dizer que tudo na vida é questão de prioridade e de planejamento. Se você priorizar e se planejar, você vai conseguir fazer. E a gente dá aquele empurrãozinho, tá? Tem um valor X, a gente consegue parcelar, fazer de diversas articulações para que aquilo ali caiba no bolso do paciente. Então, assim, primeiro ponto é a pessoa colocar como prioridade. Colocou como prioridade, a gente vai planejar uma condição financeira que caiba no bolso dela. Eu faço sempre uma analogia. Vamos supor, a pessoa quer comprar uma casa que custa R$1 milhão, por exemplo. Vamos supor que naquela realidade ali, no momento, não fique viável para ela, porque ela não tem R$1 milhão para tirar do bolso e... Sim. Mas se ela conseguir fazer com que fique X parcelas de R$1.000, pode ser que caiba no bolso dela. Né? É uma analogia assim, bem simples, que é como você disse, né? É uma realização de sonho que a pessoa pode conseguir de N maneiras e a gente está aqui disposto para isso. A gente está aqui aberto. Ontem a gente conversando com alguns pacientes, eles relataram isso, meu amor. Que, não, eles dão um jeito. Faz com que a gente consiga fazer. E isso, assim, na minha visão, é um diferencial muito grande. Porque, assim, não é só pelo dinheiro, e sim por querer ajudar aquela pessoa. Eu costumo dizer assim, que, por exemplo, a pessoa que está ali na minha frente, eu dei um diagnóstico, vi lá os exames, mostrei para ela, e aí ela viu que precisa fazer. E eu vi também que ela precisa fazer muito. Porém, tem alguma trava ali nela, ou medo, insegurança, ou achar que é caro, enfim, que está segurando ela a não fechar o tratamento. Eu falo assim, rapaz, eu fico doente quando eu não consigo mostrar essa pessoa ou não consigo fazer com que ela dê esse passo a mais. Porque assim, não é só pela venda em si, não é só pelo dinheiro em si. E sim porque eu sei que a gente consegue mudar a vida dela. Então, eu sei que existe uma solução, que quando finalizar, ela vai estar melhor, ela vai dar um passo a mais, ela vai ter uma autoestima melhor. Por quê? A gente já fez inúmeros casos. Isso. E tem muitos pacientes que eles têm medo, tá? É normal, o medo é um sentimento que toda e qualquer pessoa tem, tá? Principalmente quando a gente ainda não teve a experiência. Eu costumo ou não dizer... conhece até alguém, né, que... Ou perfeitamente. Eu costumo dizer que eu tenho medo de pular de paraquedas. Certo. Muitas pessoas dizem que quando você pula de paraquedas é a melhor sensação do mundo. Eu tenho medo por quê? Porque eu nunca passei pela experiência. Então, você precisa ter alguém que lhe encoraje a fazer aquilo ali, conheça alguém que já fez ou dá as caras. E a gente faz essa questão do encorajamento. Tem muitos pacientes que muitos mesmo, que no final do tratamento chega na gente e fala, doutor, muito obrigado por ter me dado aquele empurrãozinho, que se você não me empurra, insistindo não ia. mais, né? Obrigado por ter insistido, porque hoje eu passei por aquele processo, mas hoje finalizou, tudo na vida passa. E hoje eu tô bem. Muito obrigado pelo empurrãozinho. Bom. E na verdade, assim, não é esse bicho de 7 cabeças que a maioria das pessoas pensam, né? Hoje a odontologia, ela tá muito mais acessível, seja financeiramente, e também tá muito mais acolhedora. A gente tem hoje anestésicos que duram muitas horas, e sem falar que a gente tem todo um protocolo de cuidado pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, que auxilia muito os nossos pacientes para que eles passem por esse processo de uma forma mais tranquila, né? Sempre antes das cirurgias a gente já faz a prescrição de algumas medicações, já administra, justamente para quando a anestesia passar, os pacientes não sentirem dor. E o que a gente mais ouve, né, Thales, é que porque eu não fiz isso antes. Porque, como você mesmo estava contando a história de alguns pacientes, o poder de transformação que os implantes têm é muito grande. E cada história ela é muito particular. Vão ter clientes que estão super satisfeitos porque mordeu uma goiaba, outros porque sorriram.
E uma história até de uma cliente daqui de Lagarto que me emocionou muito foi de uma paciente que ela falou que o filho queria muito que ela fosse para o aniversário dele na pizzaria, comer pizza com ela. E ela disse que nunca ia porque ela estava com aquelas próteses folgadas, como é que ela ia comer na frente das outras pessoas, né? E coincidentemente ou não, porque eu não acredito em coincidências, né? Na semana que ela concluiu o tratamento era a semana do aniversário do filho. E aí ela pôde compartilhar desse aniversário na pizzaria e veja o poder que a gente tem, né? E esse poder de transformação realmente é algo assim divino. A gente realmente agradece muito a Deus por ter nos colocado esse propósito. E aí eu gostaria de falar que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem com os nossos clientes no dia a dia, sobre a nossa equipe. Eu costumo dizer que a nossa equipe é excepcional. As pessoas que estão aqui é porque elas deveriam estar aqui. Se você perguntar a qualquer paciente hoje da Prodonto qual o principal diferencial, eles vão dizer que é o atendimento. Eles vão dizer, essas meninas são um anjo, tá? Às vezes, o que é que acontece? A gente tem um fluxo de pacientes muito grande, muito alto, a gente atende diversos pacientes todo dia, a gente faz cirurgias de implante todas as semanas, e a gente sabe que processo cirúrgico às vezes demanda um tempo maior do que a gente planejou, era para ser 1 hora, dura 1h30, e aí o paciente ele fica ali na sala esperando, tá um pouquinho ansioso, e ele sempre fala, ó, essas meninas aqui são excepcionais. Atrasou um pouquinho, mas ela está aqui comigo, oferece um lanche, senta aqui para o que ela está fazendo lá, para bater um papo. O tempo passa que a gente nem vê. Então, eu costumo dizer que o maior diferencial da gente hoje é a nossa equipe. Por isso que a gente se tornou referência em reabilitação. Né? Não é em vão. Lógico, tem tudo, várias coisas por trás. Tem que ter um cirurgião bacana, tem que ter uma técnica legal, tem que ter um protesista bacana. O resultado, no final, ele tem que estar excelente. É isso que a gente busca, a qualidade, a excelência. Tá? Mas tem pessoas por detrás que fazem isso acontecer. Então, hoje, eu costumo dizer que a nossa clínica ela tem, sim, um atendimento diferenciado. Tá? Pessoas que fazem acontecer. E hoje, Thales, assim, se você fosse dar um recado final aí para quem está assistindo a gente, para quem assim, tá com esse receio de dar esse passo a mais, hoje, qual seria o recado que você daria? O que é que acontece? Eu vou deixar uma frase aqui final. O medo limita os nossos sonhos. Então, assim, o medo é normal, mas não deixa esse medo limitar os seus sonhos. Vem aqui, bate um papo com a gente vai explicar muito detalhadamente como é o processo, como é que vai ser o seu caso, vai fazer um planejamento específico, porque cada pessoa é um caso, tá? Então, não deixa o medo te limitar, tá? Não deixa o financeiro te limitar, tudo é questão de prioridade. Vem bater um papo e a gente vai entender o melhor caso para você. E esse é mais um episódio do Pod Pro. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha para quem você acha que também precisa ouvir sobre essa história.